ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite para você. Hoje é dia 19 de abril e está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Isaura Carrijo e fico com você até às 6h30. E lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio e pela internet no site radio.ufg.br. Você ainda pode acompanhar nossa programação pelo aplicativo Minha UFG. E a partir desta quinta-feira, o motorista que insistir em dirigir embriagado poderá ter punições mais severas. Já estão vigorando as novas regras da lei seca em todo o país. A repórter estagiária Camila Braunas tem mais informações. Vamos acompanhar. As punições ficarão mais rigorosas para os motoristas que praticarem os crimes de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, ou de lesão corporal grave sobre o efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas que causem dependência. A pena para lesão corporal passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão. Em caso de morte, passa a ser de 5 a 8 anos também de reclusão. Como explica a delegada Nilda Andrade, titular da DICT, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Goiás. O condutor que ingere bebida alcoólica, usa droga, assume a condução de um veículo e dá causa a acidente de trânsito com vítima fatal, ele poderá ser apenado com uma pena de reclusão de 5 a 8 anos. Ou seja, ele vai iniciar o cumprimento da pena preso, o que antes não era possível, em razão que o crime era de detenção. E agora passará a ser de reclusão. Outra questão que teve alteração também refere-se à lesão corporal, que a pena era de até 3 anos, agora no caso da embriaguez, ela vai passar a ser de 2 a 5 anos de reclusão, ou seja, também o condutor poderá permanecer preso. Atualmente, as penas para esses crimes permitem a fiança a ser arbitrada por um delegado da polícia. Com as alterações previstas pela lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer, essa opção deixa de existir no âmbito da Polícia Civil. A partir de agora, só um juiz poderá instituir fiança para este tipo de infração. Há ainda outras implicações para o motorista que comete crimes ao volante sobre o efeito de álcool ou drogas, como explica a delegada Nilda Andrade. Além da pena de prisão, o infrator ele poderá ter, no momento da prisão, ele ser multado em quase R$3.000. A CNH, no caso, ela poderá ser suspensa por ocasião da condenação de 2 meses a 5 anos. Ou seja, o condutor ele vai passar um bom período com impedimento para dirigir, porque a CNH dele vai ser suspensa. A delegada Nilda Andrade considera um avanço as alterações na lei. Para ela, o condutor deve se conscientizar e repensar antes de conduzir um veículo sob efeito de álcool ou drogas. Estes são avanços no sentido de aumentar a conscientização do condutor para que evite acidentes de trânsito com vítimas graves e também mortes no trânsito. A intenção do legislador que, com o aumento da pena, o condutor faça uma reflexão e que haja uma mudança de comportamento nele. Se antes ele ingeria bebida alcoólica, usava drogas e dirigia um veículo, com a pena maior, ele pode repensar essa situação. As alterações no Código Brasileiro de Trânsito também incluem a tipificação como crime de trânsito, a participação em corridas em vias públicas, os chamados rachas ou pegas. Camila Braunas para o Jornal das 6. Agora são 6h05 e um convênio articulado pelo Ministério Público
prevê o uso de mão de obra de pessoas na recuperação de parques de Goiânia. O Ministério Público e o município de Goiânia firmaram no início desse mês um convênio para a execução desse projeto chamado Recuperando Pessoas e Parques. Essa proposta tem o objetivo de utilizar a força de trabalho de presos do regime semiaberto para a recuperação ambiental dos parques na capital. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o autor dessa proposta, o promotor Marcelo Celestino, ele que é titular da Promotoria de Justiça com atribuição na tutela difusa da segurança pública. Boa noite, promotor. Olá, boa noite, o senhor nos ouve? Boa noite. Boa noite. Então, promotor, como é que surgiu a ideia desse projeto? Explica para o nosso ouvinte. Bom, essa ideia da formatação desse projeto, ela surgiu diante da grande quantidade de presos que precisam trabalhar, que estão disponíveis para o trabalho, e da necessidade da Prefeitura de Goiânia e de outras prefeituras de ter pessoas trabalhando com uma facilidade para a Prefeitura colocar essas pessoas no trabalho. Então, diante dessa situação, nós formatamos esse projeto que culminou nessa assinatura desse termo de parceria e para iniciar o trabalho pelos presos nas unidades. Vai começar pelo o Parque Macambira-Nicuns, vai começar por lá, e eu creio que vai ser uma iniciativa muito boa, tanto para a comunidade carcerária como para a população em geral. E tem havido muito interesse por parte dos detentos em relação a esse projeto? Sim, já. Os presos, eles passam por uma triagem profissional, né, com análise por psicólogos, assistentes sociais, e analisa o perfil do preso que vai trabalhar, aquele que está disposto realmente a trabalhar, que quer trabalhar, né, está compromissado em cumprir corretamente a sua pena, e a partir do momento que é feita essa seleção, aí ele já fica disponibilizado para prestar o serviço para a Prefeitura. Uhum. Promotor, a reinserção do preso na sociedade, né, é uma responsabilidade de todos, né? Mas muitos empregadores, por exemplo, têm um certo receio. Essa iniciativa promove uma reflexão nesse sentido? Isso aí é uma conduta da sociedade que não é certa, né? É um mito, né? Uhum. Porque, para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça de Goiás tem há muitos anos vários presos trabalhando lá dentro, entendeu? Então, a sociedade ela tem que ter a sua contribuição, porque o preso vai sair do sistema prisional e vai voltar para a sociedade. Sim. Então, tem que ter essa contribuição, e essa contribuição ela melhora a condição do preso para que ele não volte a cometer mais crimes e se faça a sua reinserção social. Então, eu creio que o poder público, dando esse exemplo, vai abrir possibilidade das empresas também abrir vagas de trabalho para a comunidade carcerária. E a expectativa é de que quantos presos trabalhem nesse projeto? Bom, a expectativa com a Prefeitura de Goiânia é chegar até 300. Nós estamos levando a proposta para Aparecida, para Anápolis e para as outras cidades do interior. E num contexto geral de todas as cidades no estado de Goiás, a gente chegar até uns 3 mil presos. Tanto homens quanto mulheres? Tanto homens quanto mulheres, ou seja, nós temos... essa situação igual de Goiânia, ela vai abrir também vagas de trabalho dentro do complexo prisional, porque nós estamos transferindo os viveiros de mudas, de flores e de árvores da Prefeitura lá para dentro do complexo prisional, ou seja, vai ter presos que estão dentro do complexo prisional também trabalhando para a Prefeitura de Goiânia e tendo a sua remissão por 3 dias de trabalho, 1 dia de pena, e recebendo o seu salário lá dentro do complexo prisional, produzindo esses produtos, essas mudas que serão utilizadas nas praças, a recuperação dos parques, a recuperação dos brinquedos, sendo feito também dentro do complexo prisional. Uhum. E como é que vai ser feita a fiscalização dessa atividade? Fica a cargo de quem? Geralmente são presos de bom comportamento, né? É o requisito para que esses tenham esse trabalho,
e também terão presos que terão tornozeleira eletrônica e serão fiscalizados pela gerência de acompanhamento e fiscalização da Diretoria Geral de Administração Prisional. Então, inicialmente, seria a ideia de começar aqui por Goiânia e depois expandir para outros municípios? Eu já levei a proposta para o prefeito de Aparecida, ele gostou, passou para a Procuradoria fazer a análise. Certamente, muito em breve, nós vamos fazer a mesma parceria lá, entendeu? E já tem colegas promotores do interior que já pegaram o projeto para poder discutir com os prefeitos das suas cidades. Muito bom. Nós conversamos aí com o promotor Marcelo Celestino, ele que é titular da Promotoria de Justiça, com atribuição na tutela difusa de segurança pública e execução penal. Promotor, obrigada pela sua participação aqui na rádio da UFG e boa noite para o senhor. Muito obrigado, estou sempre à disposição, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Agora são 6h11. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Os Correios de Goiás agora atuam também na área de telefonia móvel. O objetivo é atender clientes que buscam serviços simples e práticos. A repórter estagiária Yasmin Santos tem mais detalhes sobre essa novidade. Vamos ouvir. A Agência Central dos Correios, em Goiânia, lançou sua operação na área de telefonia móvel no estado de Goiás. O coordenador de comunicação dos Correios em Goiânia, Saulo Barros, explica por que a empresa passou a operar na área de telefonia. Os Correios há muito tempo deixou de ser uma empresa que faz apenas entrega de cartas e mercadorias, né? Abriu seu portfólio, faz vários outros serviços e agora os Correios passaram a atuar no serviço de telefonia móvel. Então, nós somos também um operador virtual de telefonia móvel, aproveitando principalmente a questão da sua capilaridade. Todos os municípios têm uma agência dos Correios e distritos com mais de 500 habitantes também têm uma unidade dos Correios. Então, nós aproveitamos um sucesso, que foi o lançamento do Correio Celular em março de 2017, nos Correios em São Paulo. De lá para cá, mais de 103 mil chips foram vendidos em todo o Brasil e desde o dia 12 nós começamos com esse serviço, com esse trabalho aqui nos Correios. O chip pode ser adquirido em qualquer agência dos Correios e seus correspondentes e funciona como de qualquer outra operadora. Inclusive, de acordo com Saulo Barros, o usuário pode pedir a portabilidade e usar o número atual. O chip serve em qualquer celular, os nossos usuários podem pedir a portabilidade também, só se dirigir a uma agência dos Correios credenciadas para vender esse chip. Aqui em Goiás, nós já temos mais de 30 agências que estão vendendo o chip, tanto 61 quanto 62. Ao conectar o chip no seu celular, ele vai fazer uma recarga. Os planos vão de R$30 a R$90. Nesses planos, você tem uma quantidade de tempo para poder conversar, que vão de 100 minutos a 400 minutos, e internet que vai de 1 GB a 8 GB. Yasmin Santos para o Jornal das 6. E já são 2 os casos de idosos que morrem logo após tomarem a vacina contra a influenza em Goiânia. O primeiro caso foi na última sexta-feira, na Ville-de-France, na região leste de Goiânia, e o segundo caso ontem, no setor Pedro Ludovico. As 2 idosas eram cardíacas crônicas e já está confirmado que nenhuma das mortes teve relação com a vacina. Para falar sobre esse assunto, está na linha do Jornal das 6 a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Grécia Pessoni. Boa noite, Grécia, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes.
Então, Grécia, vamos aproveitar nesse momento aí para esclarecer nosso ouvinte, né, que às vezes fica um pouco apreensivo com essa questão da vacinação. Está mesmo confirmado, então, que as 2 idosas não morreram, né, por conta da vacina. Isso mesmo. A causa da morte foi complicações decorrentes de uma doença cardiovascular que as 2 tinham. E elas, inclusive, faziam parte, né, do grupo prioritário de pessoas que precisam tomar a vacina, né, Grécia? Isso, correto. É importante porque, de repente, as pessoas que apresentam algum problema cardiovascular ficam com receio de tomar a vacina. Então, é importante a gente ressaltar que não tem relação o óbito com o fato delas terem vacinado e que as pessoas com problemas cardiovasculares precisam receber a vacina. Porque essas pessoas, quando adquirem influenza, eles têm um risco maior de complicação, por isso que eles fazem parte do grupo. E a vacina contra a influenza tem alguma contraindicação? Tem algum tipo de pessoa que não pode vacinar? São as pessoas que são alérgicas a ovo de galinha ou alérgicas a formaldeído ou neomicina, que é uma quantidade pequena que tem desses componentes na vacina e dependendo do grau de alergia, após uma avaliação médica, permite-se a autorização. Então, as pessoas que são alérgicas a esses componentes precisam de uma avaliação prévia. Agora, as notícias que a gente tem é de que as filas diminuíram hoje, né, nos postos de vacinação. As pessoas estariam com medo de tomar vacina ou isso aconteceu porque a maioria da população já foi vacinada mesmo? Bom, a diminuição das filas, ela vem ocorrendo gradativamente. Não foi em decorrência do caso de ontem. Foi porque no início da campanha os idosos procuram mais. E os idosos são o grupo com o maior número de pessoas para serem vacinados. E como a procura no início da campanha foi muito grande, é normal que a procura vá diminuindo agora, ainda mais que amanhã da semana dos idosos, né? Sim, aí durante o fim de semana a vacinação continua também? No fim de semana não, ela retoma na segunda-feira, mas as pessoas que são do grupo de risco dessa semana e porventura não conseguiram vacinar, elas podem continuar procurando as unidades na próxima semana. Não vai encerrar a vacinação para o idoso, ele continua tendo direito à vacina. E como que está agora o calendário de vacinação? Vai até quando? Na próxima semana são as gestantes, as mulheres, a gente fala puérperas, que são as mulheres de resguardo, e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Aqui em Goiânia vai ter vacina para todo mundo que precisar se imunizar contra H1N1? Sim, todos os grupos de risco, todas as pessoas dos grupos de risco receberão a vacina. Como a gente está recebendo parcelado do Ministério da Saúde, pode ocorrer em alguma unidade uma falta temporária, mas isso é pontual e a gente repõe logo em seguida. Então tá certo, nós conversamos com a Grécia Pessoni, ela é gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Grécia, obrigada por falar com a gente aqui no Jornal das 6. Boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Agora são 6h18. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Para você começar bem o dia. Alvorecer, o melhor da música instrumental na Universitária. De segunda a sábado, sempre às 6 da manhã. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E hoje, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Goiás possui 8.583 indígenas. Desses, apenas 336 vivem em terras indígenas, o que corresponde a apenas 4% do total. Em Goiás, ainda existem 5 reservas e 3 grupos indígenas, os Carajá, de Aruanã, os Tapuios, do Carretão, e os avacanoeiros de Minaçu. A UFG faz um trabalho de inclusão com
com a população indígena e oferece uma licenciatura intercultural indígena. Para falar mais sobre esse trabalho, estamos na linha com a coordenadora de Inclusão e Permanência da UFG, a Suzane de Alencar Vieira. Boa noite, Suzane, tudo bem? Boa noite, Isaura. Tudo bom? Boa noite a todos. Então, Suzane, quantos são e como é a situação atual desses alunos indígenas na UFG? Bom, os estudantes indígenas que participam do programa UFG Inclui, que é o primeiro programa de inclusão que a universidade propôs, né, e executou, ao todo, matriculados, são 107 indígenas na Regional Goiânia, 19 em Jataí, 5 indígenas em Goiás e 5 na Regional Catalão. Uhum. Como que é o trabalho para que esses alunos consigam permanecer na instituição e terminar a graduação, Suzane? Bom, a Coordenação de Inclusão e Permanência, juntamente com a outra coordenadoria, né, que apoia e com que a gente conjuga ações, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas, a gente tem um programa de acolhimento a esses estudantes indígenas, assim que eles ingressam na universidade. Então, a gente busca disponibilizar um recurso, né, para alimentação e para hospedagem desses alunos, juntamente com a PRAE, logo que eles aparecem na universidade na matrícula, né? E depois disso, a gente tem uma programação de acolhimento que envolve palestras, seminários. Hoje mesmo teve um seminário Nós por Nós, que discutiu a questão do território indígena e dos direitos indígenas, com alunos de direito, do curso de direito daqui da UFG. E esses seminários, eles continuam ao longo de todo o ano. Então, a nossa intenção é criar esses fóruns de debate, de discussão, de temas que envolvem a realidade das comunidades indígenas e quilombolas também, o UFG envolve os estudantes quilombolas, para que eles se apropriem desses conhecimentos da vida universitária para fortalecer a luta dessas comunidades pelo território, por uma vida digna. É essa maneira que a gente faz a integração desses saberes, dessas experiências dos indígenas na realidade, né, e na comunidade universitária. Ainda existe resistência assim, da comunidade acadêmica ou esse trabalho de inclusão dos estudantes tem sido tranquilo? Olha, a resistência, ela não se dá de maneira muito categórica, né, muito explícita. Sim. O que existem é ainda uma necessidade de capacitar a comunidade universitária, os docentes, né, os técnicos e também os estudantes, a aprender a lidar com as diferenças. Uhum. E isso a gente está tentando fazer sempre com esses nossos seminários, nossas palestras, nossas oficinas de sensibilização, como a que vai acontecer no curso de formação docente, para mudar a atitude de todos nós da comunidade universitária em relação às diferenças. Não só a partir das dificuldades, dos limites, né, dos dilemas da adaptação, mas agora pela riqueza que é essa experiência de ter lado a lado, né, os estudantes da UFG que ingressam pela ampla concorrência, pelas cotas, também os estudantes indígenas, estudantes quilombolas. Então, a riqueza para nós, uma oportunidade de aprendizado, e inovação também no ensino, buscando outras estratégias pedagógicas para incluí-los, né, e aprender com esses grupos. A licenciatura intercultural indígena já formou estudantes? Já tem turma formada? Sim, a minha coordenação, ela não participa, né, dessa gestão da intercultural, para os estudantes que ingressam para o UFG Inclui. Mas teve, sim, a primeira turma formada no curso de intercultural, né, foi o ano passado, foi a primeira turma. Então, uma comemoração desse feito, né? E o programa UFG Inclui, esse ano, completa 10 anos. E a gente tem um número, uma procura cada vez maior de estudantes indígenas de diferentes locais do país, diferentes regiões do país, que procuram a Universidade Federal de Goiás para fazer sua formação, né? Então, isso para a gente é muito significativo, né? É um sinal de que o UFG Inclui, como programa de inclusão, conseguiu acessar uma variedade, né, de povos indígenas e cumprir a sua função social, né, que é de capacitar e de oferecer formação acadêmica em todos os cursos da UFG. E como é que a universidade lida com essa questão aí do retorno, né, da inserção desses alunos no mercado de trabalho? Nada melhor do que eles mesmos, né, significarem o lugar deles aqui na universidade, né? No seminário de hoje mesmo, era sempre entendido
que o lugar deles na universidade é para fortalecer essas lutas nas comunidades, né? É para que eles devolvessem uma contribuição. Então, o impacto de um estudante indígena formado em direito numa comunidade que não tem o seu território ainda titulado, ela é realmente assim, incalculável, né? Eles trazem junto todo um coletivo. Então, quando pensa em mercado de trabalho, é sempre pautado, ligado à realidade das comunidades. Até a forma de ingresso desses estudantes no programa UFG Inclui traz junto essa marca, né? Essa indicação da universidade, na verdade, da comunidade, para que o aluno ingresse na universidade. Então, a comunidade indígena, a comunidade quilombola são parceiras nesse processo de formação, né, de inclusão, né, o acesso à universidade, de também a formação desses estudantes, e também a partir dela, né, a partir tendo essa comunidade como alvo, é que os estudantes também pensam essa inserção profissional. Esse é sempre esse espírito, né, que subsidiou a criação do programa e que mantém e justifica, né, a sua atuação. Uhum. Ok, nós conversamos com a coordenadora de inclusão e permanência da UFG, a Suzane de Alencar Vieira. Suzane, obrigada por conversar com a gente aqui no Jornal das 6. Boa noite para você, viu? Boa noite. Agora são 6h26. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. O cadastro para o sorteio dos pontos para a instalação das barracas na GO 060 durante a festa do Divino Pai Eterno em Trindade começam no dia 2 e vão até o dia 18 de maio. A responsável pelas inscrições será a Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas, a AGETOP. Segundo o órgão, serão disponibilizados nesse ano 166 pontos ao longo da rodovia. As inscrições podem ser feitas pelo site da AGETOP ou diretamente na sede do órgão, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. O sorteio dos contemplados será realizado no dia 28 de maio, às 9 horas da manhã, no auditório da AGETOP. Os interessados devem ter mais de 18 anos e apresentar cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço no ato da inscrição. O senador Randolph apresenta um novo pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Randolph Rodrigues, aliás. Mais detalhes nós temos agora na reportagem da agência Rádio Web. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, apresentou um novo pedido de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer, nesta quarta-feira. Ele entregou o pedido à Câmara dos Deputados, como manda o regimento. A denúncia sugere prática de crime de responsabilidade por causa da obra na casa de uma das filhas do presidente, que teria sido paga em dinheiro vivo pela mulher do coronel João Batista Lima Filho, amigo do MDBista. Este caso é investigado pelo Ministério Público. A casa de Maristela Temer foi reformada por mais de R$300 mil. Um dos fornecedores informou à Justiça e também à imprensa que recebeu da mulher do coronel mais de R$100 mil para pagar a obra feita na residência da filha do presidente. Segundo Randolph, o pagamento da obra teria sido licitado por Michel Temer, o que leva à prática de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de ato de improbidade administrativa. Diante desses fatos, crime de responsabilidade está explícito, porque foi ofendido o artigo 85 da Constituição, principalmente na sua regra, no que tange à probidade administrativa. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Romero Jucá, do MDB, desqualificou o pedido de impeachment apresentado por Randolph. É mais um factoide, né? O senador Randolph devia ter o que fazer, porque fica entrando com factoides que não levam a nada e só perturbam o ambiente político do país. Com este pedido apresentado por Randolph, o presidente da República tem ao todo, na Câmara dos Deputados, 10 pedidos de impeachment. No entanto, cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Democratas, decidir se recebe ou não o pedido. Até o momento, nenhum dos pedidos feitos foram aceitos.
Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quinta-feira, 19 de abril de 2018. Os trabalhos técnicos foram de Sandro Alves e Clóvis Henrique. A todos uma boa noite e obrigada pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.